Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente, sempre às 5 horas da tarde, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Nós trazemos um resumo com os fatos, a análise a quente deste dia 20 de maio de 2026, em que o Brasil ainda está às voltas com a candidatura de Flávio Bolsonaro, que balança e pode cair. Por enquanto está mantida a candidatura. Nas pesquisas, ele começou a despencar. Nós vamos falar bastante ainda sobre isso nesta edição do ICL Urgente, com a atualização de notícias feita pela Laura Couto, já está na nossa redação do ICL. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você, nosso espectador que está nos assistindo ou pelos nossos canais do YouTube ou também, claro, pelos nossos canais parceiros. Hoje, mais um dia chamando vocês para participarem do nosso Papo Legal. A nossa enquete vai subir já lá na nossa sala do ICL Urgente, mas eu trago aqui para vocês. A nossa pergunta é: quem vai ser o próximo bolsonarista a pular do barco do Flávio Bolsonaro? E aí a gente colocou lá 4 opções: Sérgio Moro, o Valdemar Costa Neto, o Tarcísio de Freitas ou outro. Aí você comenta lá no chat quem você acha que vai ser o próximo bolsonarista a pular do barco. A gente também está com uma sala viral hoje, lá no Papo Legal, que é: Flávio Bolsonaro disputa a presidência ou retira a candidatura? Também dá para você entrar lá e deixar a sua opinião, também tem uma enquete rolando. E queria aproveitar, já que você está aqui, pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e comentar no chat de onde você está assistindo o ICL Urgente. Vamos lá. Será, Laura? Gostei da pergunta aí no Papo Legal. É o Moro o próximo a pular fora? A cara dele ontem estava péssima, hein, Laura? Naquela coletiva que nós mostramos do Flávio lá em Brasília. O Moro com uma cara terrível. Onde que eu fui parar, né? Parecia dizer o Sérgio Moro. Boa tarde para todas e todos. Entrem lá no Papo Legal, deixe sua mensagem. Entre aqui no nosso chat também, se inscreva no canal. Boa tarde para você que mora nesse país em que a direita deu um prazo de 15 dias para o Flávio Bolsonaro se recuperar nas pesquisas, para provar que tem viabilidade eleitoral e para ver se não surge nenhum fato novo. Todo dia tem novidade na história do Flávio Bolsonaro. Sabe aquele cara que conta uma mentira, depois tem que contar a segunda, a terceira, a quarta, e aí não para mais de mentir e se enrola inteiro, né? Estão surgindo até nomes alternativos, já que o Flávio poderia ficar inviável. Nomes que parecem surgidos da tumba. Aécio Neves, o PSDB está cogitando lançar Aécio Neves para presidente, para ocupar o espaço vazio deixado aí na direita. Outro nome, Joaquim Barbosa, nunca foi candidato, mas foi ministro do Supremo Tribunal Federal, você se lembra bem dele. Daqui a pouco vamos trazer esses fatos todos ao vivo aqui no ICL Urgente. Mas vamos começar pelo escândalo, né? Pelo escândalo do Flávio Bolsonaro envolvido até o pescoço com o banqueiro bandido Vorcaro. O pré-candidato à presidência foi reembolsado pelo Senado Federal por causa de uma viagem feita a São Paulo um dia depois de Vorcaro ser liberado da prisão em 2025. É a manchete, apuração exclusiva do ICL, manchete no nosso site. Entra lá também e dá uma olhada nos detalhes, mas eu vou trazer aqui para você. De acordo com o portal da Transparência, a viagem do Flávio Bolsonaro ocorreu no dia 29 de novembro do ano passado. Ontem, você se lembra? Flávio admitiu que foi a São Paulo para visitar Vorcaro na casa do banqueiro, né? Logo depois do dono do Master passar a usar a tornozeleira eletrônica, o que aconteceu no dia 28. Vai juntando os pontos aí. Dia 28... o Vorcaro é liberado da primeira prisão, vai para casa com tornozeleira. Dia 29, o Flávio pega o avião e vai para São Paulo. Dia 29, o Senado pagou essa viagem para o Flávio Bolsonaro. O Senado pagou o Flávio, nós temos até aqui o print, né, daquele cartão de embarque, da reserva da passagem. Está aqui, ó. Seu voo para Brasília, Congonhas-Brasília, São Paulo. Esse aqui já era a volta, né? 9 horas da noite. Ele passou o dia em São Paulo e 9 horas da noite pegou o voo de volta. Está aqui, ó. Flávio Bolsonaro, 2 bagagens incluídas, voo 6008, com destino ao aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília. A Laura tem mais detalhes sobre isso, não é, Laura? Porque foi mais de uma viagem. Teve essa do dia 29,
mas ele fez uma sequência de viagens ali, né? Isso, Rodrigo. O Flávio Bolsonaro esteve em São Paulo 3 vezes durante os dias 29 de novembro e 5 de dezembro de 2025, que é o período em que ele teria visitado o banqueiro Daniel Vorcaro. No dia 29 de novembro, que é essa passagem que você mostrou, o Flávio pediu reembolso para o Senado das 2 passagens e o custo total de ida e volta foi de R$ 2.630. Dias depois, no dia 1º de dezembro, o Flávio Bolsonaro fez o mesmo trajeto e também foi reembolsado agora em R$ 2.920. O senador voltou a viajar para São Paulo no dia 4 de dezembro de 2025, de novo com passagens ressarcidas pelo Senado, agora no valor de R$ 5.787. É importante, Rodrigo, a gente frisar aqui que as passagens aéreas dos senadores estão incluídas na cota para exercício da atividade parlamentar. Mas fica claro aí, né, que é apenas para atividade parlamentar. O benefício tem um valor variável para cada estado. O ICL Notícias, então, perguntou para o senador Flávio Bolsonaro se ele arcou com as despesas de locomoção desse encontro de caráter privado com o Vorcaro, mas a gente ainda não obteve resposta, Rodrigo. Então, só para deixar bem claro, né, Laura, o levantamento feito pela nossa equipe, foram 3 viagens nesse período aí, você explicou muito bem, entre 29 de novembro e o início de dezembro. 4 vezes ele voou Brasília-São Paulo. Não sabemos exatamente em qual dessas 3 vezes, aliás, 3 vezes ele voou, em qual dessas 3 é que ele visitou o Vorcaro. Seja em qual viagem for, uma delas, em que ele foi a São Paulo para visitar o Vorcaro, foi paga com dinheiro público, até porque as 3 foram pagas com dinheiro público. Coincidência ou não, logo depois da 3ª viagem, no dia 5 de dezembro, Flávio anunciou a pré-candidatura a presidente. O que não cola realmente é aquela justificativa dele: precisei pegar o avião e ir até lá para avisar que não seguiria com a parceria com o Vorcaro. Veja, para pedir o depósito da grana que estava atrasada, e que chegava a mais de 100 milhões de reais, o Flávio Bolsonaro grava áudio e telefone, que é o mais importante, né? Pedir o dinheiro. Aí, para simplesmente dizer para o Vorcaro: olha, nossa parceria terminou porque descobrimos que você não é uma boa pessoa. Olha como nós somos inteligentes, percebemos. Então estou vindo aqui para dizer que não seguiremos juntos. Precisava pegar o avião com dinheiro público e ir até São Paulo para dizer isso? Não faz o menor sentido. Ele precisava conversar outras coisas com o Vorcaro. Parece filme de mafioso, em que um sabe que o outro mafioso vai ser preso e aí viaja ou se reúne para dizer: olha, isso você pode falar, aquilo você não pode, segura sua onda, você vai para a cadeia, eu fico do lado de fora e te ajudo depois. Dá a impressão, mais de uma situação desse tipo, e agora documentada com as passagens, dinheiro público envolvido. O escândalo Bolsomaster piora a cada dia e está difícil de manter em pé a pré-candidatura à presidência de Flávio Bolsonaro. A própria cúpula do Partido Liberal está bastante preocupada. Publicamente, tratam o caso como apenas um revés momentâneo, mas internamente as justificativas apresentadas pelo pré-candidato não convenceram ninguém. Principalmente essa: eu peguei o avião e fui me reunir só para dizer que não ia mais seguir na parceria com o Vorcaro. Não convence ninguém, né? Não convence ninguém, nem os aliados, nem muito menos os eleitores independentes. Integrantes do alto escalão do partido estão prevendo um prazo aí de 15 dias para reavaliar se o Flávio Bolsonaro tem condições de continuar como candidato. Agora há pouco, o Valdemar Costa Neto teve que publicar uma nota oficial do PL para dizer: não, esta informação que está nos jornais não é verdade, não demos esse prazo ao Flávio. Claro que esse é o papel do Valdemar, eles não vão dar um prazo assim, um ultimátum. Mas isso é uma conversa política que está nos bastidores e que está apurada por vários jornalistas em Brasília. Pior para o Flávio Bolsonaro é que parece que vem mais bomba por aí. Segundo a revista Fórum, uma publicação no site da revista Fórum, Flávio Bolsonaro já foi avisado pelos auxiliares jurídicos de um novo escândalo que pode explodir e que pode ser ainda mais destrutivo. Está aqui a manchete da Fórum. Flávio foi avisado de novo escândalo que o atingirá além do caso Vorcaro. Não tem nada a ver com o Vorcaro esse segundo caso. O que seria? Não temos todos os detalhes, mas a matéria da Fórum diz que a nova crise deve girar em torno do ex-governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, parceiro do Flávio Bolsonaro,
O Flávio tinha secretarias inteiras de porteira fechada dentro do governo do Cláudio Castro. E o Cláudio Castro está sendo investigado no âmbito daquela investigação da refinaria Refit e daquele sujeito que é um devedor, considerado o maior devedor de impostos do Brasil, o Ricardo Magro, que inclusive está foragido. Aí na tela o Cláudio Castro, que renunciou ao mandato, e agora na tela o Ricardo Magro, foragido nos Estados Unidos. Esses dois nomes podem bater na porta do Flávio Bolsonaro e inviabilizar de vez a candidatura dele. Tem mais, hein? Tem mais, no inferno astral de Flávio Bolsonaro. Numa entrevista à CNN Brasil, o CEO da Atlas Intel, Andrei Roman, e a Atlas acabou de publicar aquela pesquisa ontem, né? Dizendo que o Lula abriu 7 pontos em relação ao Flávio Bolsonaro por causa do escândalo do Vorcaro. O Andrei Roman, nessa entrevista para a CNN, afirmou com todas as letras que recomendaria a substituição de Flávio Bolsonaro como candidato. Ele disse no estúdio da CNN, o Flávio hoje é uma candidatura inviabilizada, disse o diretor da Atlas Intel, porque já caiu 7 pontos e está caindo mais, está sangrando em praça pública. A Go Up, produtora responsável pelo polêmico filme Dark Horse, nunca lançou nenhum filme, nem no Brasil e nem no exterior. É muito estranho. O sujeito pega um filme com um orçamento de mais de 100 milhões de reais e entrega tudo na mão de uma produtora que nunca existiu, cujo primeiro filme é justamente esse. A dona da produtora, Carina Ferreira da Gama, tem 2 empresas que constam no sistema da Ancine. Além da Go Up, ela tem mais 2. Está aí na tela a Carina, né? Parece mais uma produtora amadora, mas lidando com muito dinheiro. Além da Go Up, ela tem mais 2 registradas na Ancine. A Go7, assessoria, e a Instituto Conhecer Brasil. Estas empresas também nunca registraram nem lançaram nenhuma produção no Brasil. Laura tem mais informações sobre esta personagem, a Carina. Laura, que pode virar uma personagem central se a polícia for investigar a fundo. Ela não me parece ser do esquema mais bandido, mais antigo ali do PL. Pode ser que entregue muita coisa, Laura. Sim, Rodrigo, olha só isso. De acordo com a Ancine, a Go Up teve o registro confirmado só no dia 9 de julho de 2025 e agora está numa situação regular. Ou seja, ao que tudo indica, a empresa foi criada justamente só para fazer o filme do Bolsonaro. O que faz sentido, né, Rodrigo? Já que a Carina Gama era conhecida do Mário Frias de outras épocas e foi convidada pelo próprio deputado para participar do projeto. A Carina também admitiu que o dinheiro para a produção de Dark Horse começou a entrar em março de 2025, vindo daquele fundo mantido pelo advogado Paulo Calixto, que também é o advogado do Eduardo Bolsonaro, e esse fundo que fica no Texas. Segundo ela, a produção e a pós-produção de Dark Horse já custaram o equivalente a 13 milhões de dólares, que é aí na tradução do câmbio, né, 65 milhões de reais na cotação atual. Mas vale reforçar aqui que o filme Agente Secreto custou 28 milhões de reais e o vencedor do Oscar, Ainda Estou Aqui, custou 45 milhões de reais. Então fica um pouco suspeito, né, Rodrigo? A Ancine também informou que a Go7 e o Instituto Conhecer Brasil estão numa situação irregular desde janeiro desse ano, de 2026, por falta de renovação da documentação. Rodrigo. É tudo suspeito nessa história e agora chegamos a mais um detalhe suspeito. Uma produtora que nunca fez nenhum filme e que vai ter dificuldades para se explicar. Temos mais esqueletos aí no armário do escândalo Dark Horse, hein? Essa ONG, Instituto Conhecer Brasil, que a Laura acabou de citar, uma das empresas, né, ligadas a Carina, essa moça que apareceu aí no telão, a ONG, Instituto Conhecer Brasil, investigada pelo Ministério Público de São Paulo e pela Polícia Civil, apresentou ao menos 16 milhões de reais em notas fiscais que foram canceladas. Espera aí, como é que é isso? Prestou serviço para a Prefeitura de São Paulo, emitiu nota e cancelou. O objetivo era justificar a despesa. Aí não estamos falando mais do filme, mas de outros serviços que as empresas da Carina prestavam para a Prefeitura de São Paulo. Um contrato de 100 milhões de reais da empresa dessa Carina com a Prefeitura do Ricardo Nunes para instalar Wi-Fi gratuito nas praças de São Paulo. O instituto, que é presidido pela Carina, ela também é dona da Go Up, como a gente citou aí. A Laura explica melhor para a gente que tem
É muito estranho isso, Laura. Muita nota que foi emitida e cancelada, é isso? Rodrigo, um levantamento do portal G1 revelou que a ONG da Karina Gama apresentou recibos sem valor fiscal e notas de até 4 milhões de reais numa única fatura para justificar esses gastos do contrato com a prefeitura. Acontece que essas notas foram canceladas no próprio site da Prefeitura de São Paulo, horas ou dias depois da emissão. Tudo isso aconteceu entre junho de 2024 e dezembro de 2025. Em um dos casos, o Instituto Conhecer Brasil da Karina Gama contratou serviços da empresa Complexes Soluções Integradas no valor de 2 milhões de reais para o reparo técnico de equipamentos. Só que a nota foi cancelada no mesmo dia em que foi emitida. Mesmo assim, ela foi incluída na prestação de contas entregue pela ONG para a Prefeitura de São Paulo. Agora, olha que coincidência, essa empresa, a Complexes, também aparece como prestadora de serviços do gabinete do deputado federal Mário Frias, o produtor do filme Dark Horse. Questionada, a Karina disse desconhecer notas canceladas pelos fornecedores contratados e a Prefeitura de São Paulo também se manifestou e disse que monitora a execução do contrato e que não tem irregularidade nenhuma, Rodrigo. O contrato com a Prefeitura de São Paulo, só para explicar um pouco melhor aqui, previa essa instalação de 5 mil pontos de Wi-Fi gratuito na Prefeitura de São Paulo até junho de 2025. Só que até agora só 3.200 aparelhos foram instalados. Além disso, foram assinados pelo menos mais 3 aditivos no contrato e ainda nada foi entregue aí como prometido, Rodrigo. Isso, é muita informação. Eu vou só fazer um resuminho bem rápido, Laura. Você trouxe muito bem aí a explicação. Então, veja, a Karina é dona da produtora Go Up, que recebeu o dinheiro para produzir o filme Dark Horse. Então, ela tem uma proximidade com os bolsonaristas. Quem produz o filme, Mário Frias. Aí a Karina, por coincidência, nessa mesma fase, ganha um contrato da Prefeitura de São Paulo do Ricardo Nunes, bolsonarista, e a Prefeitura injeta 100 milhões de reais na empresa da Karina para ela fornecer Wi-Fi na Prefeitura. Quem é que a Karina contrata para prestar serviço técnico na hora de instalar as antenas de Wi-Fi? Uma empresa, Complexes, que também presta serviço para o Mário Frias. Então é um time fechado, dinheiro circulando, dinheiro suspeito, notas canceladas, dá a impressão de um jogo de cartas marcadas que envolve o filme e agora envolve também um esquema na Prefeitura de São Paulo que tem que ser melhor explicado. E envolve, claro, o Mário Frias. Vamos falar dele agora. Mário Frias, que foi ministro da Cultura do Bolsonaro e é o produtor desse filme, teria destinado 2 milhões de reais através de emendas parlamentares justamente para abastecer a ONG Instituto Conhecer Brasil, presidida por Karina Ferreira da Gama. Em 21 de março, o ministro Flávio Dino, do STF, determinou que Frias se manifestasse em 5 dias sobre os fatos relatados pela deputada Tabata Amaral, pedindo apuração desses repasses. Por que ele mandou esse dinheiro para uma ONG da mesma moça que participa da produção do filme? Então é dinheiro público indiretamente para o filme? Bom, acontece que o Mário Frias está sumido, hein? Está sumido, ele que já foi até ator de Malhação. Um oficial de justiça enviado pelo STF não conseguiu encontrar o Mário Frias nem nos endereços fornecidos pela Câmara, nem no gabinete. O oficial tenta contato sobre o início da apuração e, para dar o prazo para ele se manifestar. O endereço fornecido pela Câmara dos Deputados em Brasília não é mais o endereço oficial do parlamentar há 2 anos. Ô Laura, não conseguem citar o Mário Frias para ele explicar nem no endereço residencial de Brasília e nem no próprio gabinete, é isso, né? É isso, Rodrigo. No dia 14 de abril, ou seja, mais de um mês atrás, o STF registrou que um oficial de justiça fez 3 tentativas de intimar o Mário Frias no gabinete parlamentar dele em Brasília, mas não obteve sucesso. O gabinete também foi contatado e informou que o Frias estava numa missão internacional e não havia informação sobre a data do retorno dele. O oficial de justiça também registrou que um assessor do Frias foi procurado, mas o telefone de celular está sempre desligado. Os aliados do Frias afirmam que ele está no Bahrein, Rodrigo. Gostam de ir para o Bahrein, né? Lá daquela região vinham as joias para a família Bolsonaro, aquelas joias que o Bolsonaro foi dando um jeito de surrupiar, né? Levar com ele quando saiu da presidência. O que o Mário Frias está fazendo no Bahrein a essa altura do campeonato? Ele não é deputado, não? Está de licença? Não está de licença. Ele fica nos Estados Unidos cuidando do filme, fica no Bahrein, a última coisa que ele faz é ser deputado. Precisava dar um jeito de aposentar essa turma da Câmara dos Deputados, né? Olha,
esse escândalo do Dark Horse serviu também para provar algo que a gente já sabia, né? Mas que na extrema-direita, a frase que vale é a seguinte: ninguém segura a mão de ninguém. O site da revista Fórum fez aqui um levantamento, a gente vai reproduzir daqui a pouquinho, a lista atualizada de influencers bolsonaristas que pularam do barco. Dizem que quando o barco está afundando, né, os ratos são os primeiros a pular na água. Mas eu não estou chamando ninguém de rato aqui. Às vezes esses que estão pulando são até os menos desonestos aí da história. Vamos conferir quem é que já está pulando do bolsonarismo? Vamos colocar aqui na tela a nossa lista? Olha só a quantidade de gente questionando o Flávio Bolsonaro. Tudo bolsonarista, a favor do 8 de janeiro, defensor de governo negacionista. Alexandre Garcia, jornalista, ele disse que o episódio pega muito mal para a direita. Caio Coppola, né, comentarista aí de TV, de rádio, publicou um vídeo acusando o Flávio de insistir numa mentira e desmoralizar a direita. Rodrigo Constantino, jornalista, esse aqui é o mais desesperado, grava um vídeo atrás do outro, dizendo, outro dia ele gravou um falando assim, eu estou de saco cheio, é uma confusão, eles estão afundando o bolsonarismo e a direita. Né? Ele disse que ele já não apoia mais o Flávio Bolsonaro. Ana Paula Henkel, que hoje em dia é analista política, mas já foi jogadora de vôlei, essa aqui disse que ela exige transparência total para saber os recursos do filme, se foram mesmo para o filme, cobrou o Eduardo Bolsonaro e o próprio Mário Frias. Roger Moreira, do Ultraje a Rigor, bolsonarista, antipetista, antilulista, está também num desespero danado. Ele e o Luiz Ernesto Lacombe, jornalista, pularam fora também, diz não dá mais para ficar ao lado do Flávio. O Lacombe, trabalhei até com ele na época da TV Globo, mas ele virou um direitista um pouco alucinado, agora tomou até um golpe do Alan dos Santos. Que tristeza. Jeffrey Chiquinini, advogado do Felipe Martins, também afirmou estar sem chão com esta situação revelada no envolvimento com o Vorcaro. Romeu Zema e Ronaldo Caiado, esses aí vocês viram, candidatos da direita, estão tentando surfar, dizendo que o Flávio precisa se explicar, estão tentando capturar os votos do Flávio. E o Ricardo Salles, que foi ministro do Bolsonaro, foi abandonado, queria ser o candidato a senador apoiado pela família, foi chutado pela família, agora está dando troco. Classificou a relação do Flávio com o Vorcaro como imoral. Boa parte deles está feito barata tonta. E a gente olhando esse quadro, eu peço para eu manter mais um pouquinho aqui, eu posso dizer com toda certeza, é a maior crise vivida pelo bolsonarismo desde que Jair Bolsonaro se lançou candidato em 2017, 2018. Nunca passaram por uma crise de desconfiança com todo mundo pulando fora como acontece agora. Nem quando o Bolsonaro perde a reeleição, nem na pandemia, nem quando o Bolsonaro depois é processado e preso pelo 8 de janeiro, em nenhum momento houve essa perda de apoios como agora. É a grande crise do bolsonarismo, muita gente de olho na direita para ver se fica, né, com esse bastão, pega o bastão da família Bolsonaro, aposenta a família Bolsonaro, manda para a cadeia mais um ou dois filhos e a direita tenta se reconfigurar agora sem o Jair. Mas é uma crise sem precedentes na extrema-direita e especialmente no bolsonarismo. O Rodrigo Constantino, que eu disse que é o mais desesperado aí, acabou sendo demitido, desligado de uma rádio, da rádio bolsonarista Auriverde, porque ele começou a criticar o Flávio e cobrar, quero explicações sobre essa coisa do dinheiro. O que fez a Auriverde? Demitiu, disse, ó, aqui nessa rádio ou fala bem do Flávio até na hora da corrupção ou não tem emprego para você. O Rodrigo Constantino foi demitido, está brigando com o sujeito da rádio, o sujeito da rádio gravou um vídeo contra ele. Olha, é briga, pancadaria para todo lado. Sobraram alguns ainda do lado do Flávio. Mas essa turma que usou a arminha, defendeu o Bolsonaro até no genocídio ali da pandemia, defendeu de todas as formas, entrou em desespero, porque Flávio Bolsonaro é um pouco demais para se carregar numa campanha dessas. Temos ainda informações sobre o ex-secretário de Cultura do governo Bolsonaro, André Porciúncula. Vocês lembram desse cara, desse nome? Ele afirmou ser o dono da mansão avaliada em cerca de 3 milhões e 800 mil reais nos Estados Unidos. O problema é que essa mansão estaria ligada ao Mercury Legacy Trust, fundo privado de gestão de patrimônio,
que seria abastecido com dinheiro de quem? De quem, adivinhe? Daniel Vorcaro, do Banco Master. E o Mercury é diretamente vinculado às empresas do Paulo Calixto, que por sua vez é advogado do Eduardo Bolsonaro. Laura, não para de aparecer desdobramento dessa crise. Mais essa agora. Rodrigo, e também são sempre as mesmas pessoas envolvidas, né? O Porciúncula, olha só, ele ganhou espaço no bolsonarismo ao lado do deputado Mário Frias. Sim, ele de novo. Primeiro, o Porciúncula foi secretário de Fomento à Cultura e depois ele entrou no comando da Secretaria Especial de Cultura no fim do governo Bolsonaro. Durante a gestão, ele ficou conhecido por ataques à Lei Rouanet, clássico do bolsonarismo. Além disso, as investigações também apontam que o Porciúncula, ele foi sócio do Eduardo Bolsonaro, outro nome famoso aí da nossa história, e também do empresário Paulo Generoso, numa holding aberta no Texas em 2023. Essa holding fez um empréstimo de mais de R$800 mil numa única movimentação financeira que foi registrada antes de ser fechada. Rodrigo. É isso. Ô, Laura, eu tenho aqui, acabou de pintar aqui para mim, ó, não é notícia repetida não, hein? Flávio Bolsonaro usou verba do Senado para bancar a viagem a São Paulo. Aí você fala, você já falou disso, Rodrigo, no começo do programa. Mas é outra viagem. Essa aqui foi uma viagem de pré-campanha com empresários em dezembro do ano passado. As passagens aéreas custaram mais de R$13 mil e foram pagas também com cota parlamentar. A viagem aconteceu poucos dias depois do Flávio anunciar sua pré-candidatura. Então teve aquelas 3 viagens que a Laura já citou aqui, e teve essa também, para participar de um almoço na sede do Banco UBS com empresários e nomes do mercado financeiro. Os registros no Senado mostram que as passagens foram mesmo emitidas. Após o caso vir à tona, a assessoria de Flávio Bolsonaro afirmou que houve um equívoco e disse que o valor seria ou será devolvido ao Senado Federal. Laura. Rodrigo, isso tudo acontece logo depois de vir à tona aquela viagem que a gente comentou no começo do programa do Flávio Bolsonaro para encontrar com o Vorcaro, que também foi bancado pelo Senado Federal. E tempo livre para eles, só para eles no caso, né? Porque em meio a esse avanço das discussões sobre o fim da escala 6x1, o Flávio Bolsonaro está defendendo o retrocesso. Ele agora apresentou uma proposta alternativa para flexibilizar a CLT. A ideia defendida pelo Flávio Bolsonaro é que o trabalhador, o trabalho, na verdade, passe a ser remunerado por hora, com o próprio funcionário responsável por definir o quanto ele quer, quanto tempo ele quer trabalhar. A questão que fica aqui, Rodrigo, é quantas horas por dia o Flávio trabalhou esse ano no Senado Federal, né? O Flávio também defende que o modelo manteria os direitos, mas de forma proporcional às horas trabalhadas. O senador também criticou a PEC do fim da escala 6x1, afirmando que a medida pode gerar desemprego e o aumento do custo de vida. Quantas horas o Flávio trabalhou desde o fim do ano passado? Entre viagens para São Paulo, reuniõezinhas com o Vorcaro, né? Coletiva, entrevista coletiva para lá e para cá, reunião com o empresário para ver quem é que banca a pré-candidatura agora que está, né, se desmilinguindo. Quantas horas ele trabalhou? Mas vamos falar de outro bolsonarista, né? A Carla Zambelli. O Alexandre de Moraes determinou que o Ministério da Justiça e o Itamaraty adotem providências necessárias para a extradição da Carla Zambelli. Que novela, hein? A decisão foi assinada após a Corte de Roma autorizar a entrega da ex-deputada ao Brasil. Mas faltam detalhes burocráticos ainda lá na Itália. Deixa eu virar para o lado de cá, para a gente falar o seguinte. A Zambelli foi condenada pelo STF a 10 anos de prisão pelos crimes de falsidade ideológica e invasão do dispositivo informático do CNJ. Fora aquele outro caso em que ela surgiu de arma na mão. Ela tem 2 condenações. 2. Uma é essa aqui, né? Da invasão do site do CNJ, e a outra é andar armada na véspera da eleição. Agora, a primeira turma da corte rejeitou os recursos apresentados pela defesa, considerou que não havia mais possibilidade de novos questionamentos judiciais. A Zambelli vai ter que vir para Papuda, hein? Olha só. Eu tinha prometido no começo do programa, a direita está zonza. Está zonza com essa fraqueza do Flávio Bolsonaro e estão cogitando alternativas. O problema é que os nomes que aparecem estão saindo do túnel do tempo. Olha só, primeiro veio Joaquim Barbosa, ex-ministro do STF, que pode substituir Aldo Rebelo e ser o candidato no Partido Democracia Cristã. Lembram do Joaquim Barbosa? Ele é um nome previsto aí como alternativa da direita, ou da centro-direita nesse caso. Agora, o outro. Aí está o Joaquim Barbosa na tela, para quem não se lembrava dele. O outro nome previsto, além do Joaquim Barbosa, é Aécio Neves, esse mesmo. Aécio Neves, do PSDB. Eles queriam lançar o Ciro a presidente, o Ciro Gomes, não deu certo. Agora o Aécio, que estava quase liquidado lá em Minas, está cogitando a possibilidade de ser candidato à presidência pelo PSDB. Quem é que está faltando, hein? Falta só o Dallagnol agora voltar, conseguir cancelar aí a inelegibilidade dele e voltar a ser
voltar para a política e ser candidato a presidente. É a volta para o passado à direita, perdida nesse momento da campanha. Laura Couto, mais um dia de muita notícia ao vivo aqui no ICL. Gente, obrigado pela parceria. Obrigada, Rodrigo. Antes de eu me despedir, eu queria trazer aqui o resultado da enquete que eu chamei no começo do programa, lá no Papo Legal, na nossa sala do ICL Urgente. O resultado é o seguinte: quem será o próximo a largar a mão do Flávio Bolsonaro? Quem ganhou foi o Sérgio Moro, o ex-ministro da Justiça do Jair Bolsonaro e agora senador. Ele ficou com 40% dos votos. Em seguida, depois, teve o Tarcísio de Freitas com 28% dos votos. O Valdemar Costa Neto, presidente do PL, com 24% dos votos. E o outro ficou só com 8%. Eu vi ali no chat o pessoal comentando da Michelle. Esse aí é o nosso resultado da enquete de hoje, Rodrigo. O Sérgio Moro, como eu comentei, Laura, a cara dele ontem de desânimo entrega tudo. Se ele puder pular fora, ele pula. Vamos ver. Valeu, Laura. Obrigado. O N2 volta. Valeu. O N2 vem aí daqui a pouco com mais notícia, mais atualização e comentários, mas eu queria deixar um convite mais uma vez para você assistir Bandidos de Farda, né? O documentário exclusivo aqui do ICL, com a apuração sobre os bandidos da época da ditadura militar, os bandidos de farda. Então você se inscreve para assistir o replay do documentário em iclurgente.com.br. Está aqui embaixo na tela, iclurgente.com.br, ou então você aponta o seu celular aqui para o QR Code e se inscreve. E aí você tem acesso a Bandidos de Farda, o documentário exclusivo do ICL. Vem aí o N2, o ICL Urgente volta amanhã. Valeu, gente. Antes das redes sociais existirem, havia as salas de bate-papo. Elas foram origem de tudo. E agora, elas voltaram com as ferramentas tecnológicas mais modernas que existem. Crie ou entre em salas de bate-papo ao vivo sobre qualquer assunto. Política, esportes, tecnologia, entretenimento, sempre tem uma sala rolando. Leu uma notícia e quer debater? Com um clique você abre uma sala direto da matéria. E todo mundo pode entrar. Alguém disse uma coisa a respeito? Pressione a mensagem e ative o fact-check com inteligência artificial. Em segundos, você sabe se é verdade ou se é mentira. Quanto mais você participa, mais lero-leros você ganha. E você pode usar eles para verificar fatos, acessar salas exclusivas e subir de nível, de novato até referência. Siga quem você admira, explore hashtags em alta e acompanhe suas próprias estatísticas. Exatamente como numa rede social. E sabe aquele grupo de WhatsApp que você abre e tem 1000 mensagens? No Papo Legal, a IA resume tudo para você, sem você precisar ler uma a uma. Papo Legal, o debate evoluiu. Acesse agora papolegal.app.